Olá, estamos começando mais um Pele em Foco, o programa que fala da sua pele, da sua saúde e da sua autoestima, porque falar da pele é falar de você. Eu sou a doutora Vanessa Martins Pinto, sou dermatologista, especialista em procedimentos estéticos faciais. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que sempre tem dúvida nas consultas. As pacientes sempre levam essas dúvidas no consultório da dermatologia, que é o efeito do anticoncepcional, dos métodos contraceptivos na pele. E para isso eu trouxe a doutora Rebeca Rodrigues, que é ginecologista e obstetra, para tirar todas as nossas dúvidas. Porque a gente sabe que o uso do método contraceptivo, dependendo do tipo que ele é, dependendo do tipo de hormônio que vem nele, afeta muito a pele. Rebeca, obrigada pela tua presença aqui. Imagina. Que bom que tu vieste. Obrigada por ter me convidado. Para nós, esse é um assunto que é o que mais tem no consultório, que as pacientes mais trazem para nós, né? Que as preocupações delas em iniciar um método, de qual método que elas vão iniciar, o que vai melhorar para elas em relação à pele, relação ao aumento de peso. O que mais, as dúvidas que mais vêm no consultório. E no consultório da dermatologia também essas dúvidas são bem frequentes. Então me diz assim, de todos os métodos dos mais utilizados, qual o que é melhor para a pele, que traz mais benefícios para a pele? Então, para as pacientes que não têm nenhuma contraindicação, que traz mais benefícios são métodos com estrogênio. Então, a gente acaba sempre usando os estrogênios combinados com uma progesterona para a gente ter um maior benefício deles. Nós temos vários tipos de estrogênio. O estrogênio que a gente chama de mais antiandrogênico, tá? Ele vai fazer uma melhora maior da pele, porque ele vai diminuir a testosterona livre no corpo, tá? Então, o que acontece? Essa testosterona que está sendo utilizada, ela vai diminuir exudatismo, que a gente chama que é aqueles pelos na face, ele vai diminuir a oleosidade, o ressecamento, vai diminuir as manchas. Então, esse estrogênio que vai beneficiar toda a pele. Para vocês, que no consultório de questão de dermatologia, vocês sabem bem, né? Esse anticoncepcional combinado que a gente fala, que usa estrogênio e progesterona, é o que traz mais benefício para a pele. A gente não é só a pele, realmente reduz a quantidade de pelos, reduz a oleosidade do couro cabeludo, mas também é importante a gente dizer assim, não pode sair por aí qualquer mulher utilizando o estrogênio, esse anticoncepcional combinado. Quem que não pode usar? As mulheres que têm contraindicação completa para estrogênios, né? Não progestágenos, mas estrogênios, são mulheres que têm mais comorbidades, hipertensão. Fumantes não podem usar nenhum tipo de estrogênio. Pacientes que têm enxaqueca com aura, que é aquela enxaqueca que ou fica com uma cegueira transitória ou enxerga uns pontinhos. Então, essas pacientes absolutamente não podem usar. A gente acaba usando um método que só tenha progestágeno para essas pacientes. E esse método que só tem progestágeno, quais são os principais efeitos deles na pele? Os progestágenos, dependendo do progestágeno, ele ou dá um pequeno auxílio, quase nada, mas dá um pequeno auxílio, ou ele não dá nenhum auxílio, ou ele dá um ressecamento grande na pele. Então, também depende muito da via que a gente vai utilizar ele. O que a paciente prefere de via. Se ela quer via oral, se ela quer injetável, se ela quer um DIU, um Implanon, algum outro tipo de método. Depende muito do tipo de progestágeno. Tá, e quais são, assim, os progestágenos? O DIU é o Mirena e o Cailina, né? O DIU, os hormonais é o Mirena e o Cailina que a gente tem no mercado. Eles têm uma duração em média de entre 5 e 8 anos. Como eles estão dentro do útero, eles têm essa liberação de progestágeno mais local. Então, eles não têm tantos riscos como se a gente vai tomar uma medicação ou fazer um injetável. E eles ainda têm o benefício de proteção endometrial, que diminui câncer de endométrio nas pacientes. Então, é mais um bônus que a gente tem. Um benefício. Mas, eles fazem o quê? Aumentam a oleosidade na pele e podem dar mais acne.
que daí a gente manda correr pro dermato. dermato. A gente vê bastante paciente que usa esse de um medicado, que a gente fala, com um problema de piora da acne. E o que a gente fala para o paciente? Olha, tu vai ter que fazer uma escolha. Eu sempre falo para os pacientes, o uso do anticoncepcional, ele é uma balança entre risco e benefícios. A pele, o cabelo, no geral, entra na balança na parte boa. Mas existe uma série de outras questões que só o ginecologista pode indicar mesmo. E aí tem o Implanon também. Nós temos o Implanon, que é um outro tipo de progestágeno, que ele faz também como ele é progesterona, ele vai fazer um pouquinho mais de ressecamento. Lembrando que todos os métodos anticoncepcionais, quando a gente começa eles, a gente tem, no mínimo, um período de 3 a 6 meses de adaptação. Então, não é só porque teve aumento de oleosidade ou teve mais acne que vai obrigatoriamente continuar depois desse período de adaptação. Então, às vezes, a gente precisa desse período ali de teste, que a paciente não desista do método até chegar a esse período para ver se realmente é do método que se vai passar ou não, né? Sim. Sempre peço para os pacientes, olha, quando chega lá para mim, né, tem que esperar, não dá para tirar também o DIU assim, correndo, ou o Implanon, porque realmente, depois de 6 meses, não que fique 100%, vai ficar com uma certa oleosidade aumentada, com acne, mas até para a gente ver o tipo de tratamento que a gente vai fazer, né? E a mini pílula, como é que é o efeito dela na pele? A mini pílula a gente chamava um progesterona, né? Que a gente dava para as puérperas antigamente, que estavam amamentando, para elas poderem usar só um tipo de progestágeno, né? Geralmente, esse progestágeno que é dado na rede pública de saúde também, mas ela causa mais ressecamento. Sim. Especialmente em mulheres que são puérperas, né? Então, que elas já têm um aumento de progesterona e a gente está dando mais progesterona, que é um risco-benefício, ou seja, a gente está evitando a gente está dando um meio de anticoncepção para ela não engravidar logo depois de ter um bebê. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, causa mais ressecamento. A gente tem que olhar para ver se até atrofia em região vaginal, dá um pouquinho mais. Tem que cuidar bastante. E a gente vê bastante ainda nelas, no puerpério, ainda usando esse tipo de anticoncepcional. Pega bastante paciente ainda. Sim, e vou dizer, tem outros agora no mercado, são progestágenos mais novos, que a gente pode usar, que a gente sabe já que ou não tem interferência nenhuma na pele, ou que que tem um pouquinho mais de benefício, assim, que são derivados da espironolactona, que é um remédio que geralmente a gente usa como antiandrogênico, que é a diminuição de pelos, diminuição de oleosidade também. A gente usa a espironolactona até mesmo nos pacientes que estão tendo acne na mulher adulta. A gente usa muito a espironolactona. Na mulher que tem alopecia androgenética, que tem a calvície feminina, a gente acaba usando a espironolactona. É um ótimo tratamento. É mesmo. Mas para acne da mulher adulta, hoje em dia, para não precisar usar isotretinoína naquela paciente que não quer ou não pode usar, a espironolactona acaba sendo uma opção por esse efeito antiandrogênico que eles têm, né? Sim. O bom, por exemplo, as pacientes que vêm muito em consultório com síndrome de ovário policístico, que é uma questão muito grande, porque a síndrome do ovário a gente chama como se fosse sinais e sintomas. Então, às vezes, as pacientes têm um distúrbio metabólico grande ali envolvendo, e elas vêm muitas vezes sem menstruar. Então, quando a gente começa as medicações para elas, a gente às vezes começa a espironolactona. E aí, o que acontece? Elas voltam a menstruar, elas voltam a ovular, e daí tem que cuidar, porque às vezes elas engravidam. Elas acabam engravidando, porque tu melhora o perfil hormonal delas e elas engravidam. Com uma medicação que não pode engravidar, né? Não pode usar engravidar usando a medicação. Espironolactona a gente tem que cuidar desse risco da e daí gestação. A gente fica naquela entre a cruz e a espada, assim. Tem que avisar, olha, cuidado, tem que usar outro método junto, porque senão, se usar a espiro, às vezes melhora tudo e é engravida usando uma medicação que não pode. Ficar de olho. E assim, mudando um pouquinho assim do assunto, né? O ovário policístico também é uma doença muito comum, muito prevalente em mulheres,
e que também dá muita acne e calvície também. E exortismo. E exortismo também. O exortismo é o aumento de pelos no rosto, né? E isso acaba fazendo... Aparece muito paciente, assim, na dermatologia. E às vezes é onde a gente faz o diagnóstico. Faz uma ecografia transvaginal, faz a dosagem dos hormônios e acaba encaminhando para o gineco. Sim. Porque o ovário policístico também dá acne. Dá. E hoje em dia a gente sabe que tem muitas pesquisas. O tratamento do ovário policístico mudou bastante, né? Sim. Tem uma questão de rotina, de estilo de vida, de alimentação. Tem. Não é só o uso do anticoncepcional mais. Às vezes a gente pede um exame de imagem, o clínico pede um exame de imagem, ou qualquer outra especialidade, e aí vem micropolicistos e ovarianos, e eles já dão como síndrome. A gente tem que diferenciar essas pacientes se é só um ovário que está policístico ou se ela tem a síndrome, porque é um distúrbio metabólico. Então, esse aumento de pelos, às vezes, são em regiões, a maioria das vezes, são em regiões mais masculinas, assim. Então, às vezes, aqui no peito tem, embaixo, que é o que mais incomoda elas, em relação à pele, assim. Elas acabam procurando muito a gente, e a gente encaminha para dermato também. Porque, às vezes, só a questão hormonal ali não é o suficiente. Às vezes, precisa fazer um laser, às vezes... ou outras coisas junto, é como se fosse uma coisa mais multidisciplinar mesmo, porque é difícil tratar. A síndrome do ovário policístico e essas alterações, assim, a gente faz muito laser para retirada de pelo, porque mesmo que tu volte com perfil hormonal, aquele pelo muitas vezes não melhora 100%, a gente não regride 100%, a gente é obrigado a fazer um laser. Sim. Né? E uma outra dúvida muito comum no consultório, que os pacientes têm medo, é o uso do anticoncepcional hormonal e a piora do melasma. Existe um certo mito de que o anticoncepcional seria o causador do melasma. A gente sabe que não é. Nem toda mulher que usa anticoncepcional tem melasma. Isso é uma tendência pessoal, né? Mas quais são os métodos para essa mulher que já tem melasma? Qual seria o método que menos dá problema, que seria mais seguro para essa mulher? Claro que sempre que a gente vai iniciar uma anticoncepção, a gente vai escutar as questões da paciente em relação ao que mais incomoda elas, né? O que mais me traz inseguranças na minha vida e tudo. A gente ouve pele, mas a gente tem que retirar toda a questão das comorbidades e tudo, e ver realmente se ela consegue, porque se ela conseguir usar um método com estrogênio, para ela vai ter um benefício, né, em relação a todas essas questões até de manchas que diminui. Mas a questão do progestágeno às vezes piora. Então, às vezes, essas pacientes que não podem usar estrogênio, o ideal para elas é usar um método que não tenha nenhum tipo de hormônio, como o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata, que é um anticoncepcional de longa duração, que, dependendo, dura de 5 a 10 anos, que elas podem escolher, e não tem nenhuma interferência em relação à pele, em relação às manchas. Não sei se tem alguma coisa em relação a mais a mancha que ajude a paciente para fazer como simbiose com esse método, assim. Na verdade, o que a gente sempre comenta com os pacientes, o DIU de cobre não vai interferir, não vai nem te ajudar, nem atrapalhar. Eu sempre explico para os pacientes assim, o anticoncepcional é uma ajuda na tua pele. O DIU de cobre é a tua pele in natura, sem nenhum benefício, sem nenhuma piora. E os DIUs hormonais costumam piorar, então eles podem trazer uma piora para a tua pele. Em relação ao melasma, a gente sabe que é uma relação genética, é uma tendência daquela mulher, tem tanto que tem mulheres que até na época da reposição hormonal da menopausa podem piorar o melasma. Sim. Então, a gente evita e orienta, né, que mulheres que têm melasma evitem métodos contraceptivos que tenham hormônio, porque a gente sabe que piora mesmo. E o dar preferência para o DIU esse de cobre ou de prata. Que não ajuda e também não atrapalha. Para quem está com dúvida sobre o que é o melasma, caso tenha dúvida,
são essas manchas que tu tá vendo nas imagens. Esse é um melasma. O melasma é uma tendência genética que algumas pessoas têm, é muito mais comum em mulheres, mas não é exclusivo de mulheres. Agora, uma coisa que é muito importante, o principal fator que piora o melasma não é o anticoncepcional, não é o hormônio, é a exposição ao sol e a exposição à radiação luz visível, que é essa luz do computador, do celular. Então, também não adianta nada tu não usar o anticoncepcional e não usar protetor solar. Número 1, principal, assim, tratamento de prevenção do melasma é o uso do protetor solar diariamente. Existe uma frase que melasma tratado é melasma coberto. Tem que tratar e de preferência com aquele protetor que tem cor, que tem base, que ajuda muito, tá? No caso do melasma. E assim, Rebeca, um dos medos dos pacientes é quando parar o anticoncepcional. A minha pele vai piorar? A minha pele, como que ela vai ficar? Tem aquela mulher que chega numa certa idade e ela tem que parar o uso do anticoncepcional pelos riscos. Tem aquela mulher que está tentando engravidar, então ela também para, né, o anticoncepcional. O que acontece quando a mulher para o anticoncepcional? Nós temos 2 cenários, assim, grandes, assim, da questão de parada do anticoncepcional. Porque a gente viu que quando a gente começa a anticoncepção, a gente tem que esperar mais ou menos 3 meses para a gente se adaptar. Quando a gente tira a anticoncepção, também a gente precisa esperar um tempo para o nosso corpo entender que a gente não está mais tomando aquele hormônio exógeno, né? Que agora a gente vai produzir só um hormônio que é endógeno do nosso corpo. Então, até o corpo se adaptar a isso, às vezes demora. Então, às vezes tem sangramento de escape, às vezes tem uma piora notável da pele se tomar estrogênio, né? Mas a gente tem que esperar esse tempo de adaptação, e esse tempo de adaptação depende de paciente para paciente. Cada mulher é diferente. Não tem como saber exatamente o tempo. Mas geralmente temos uma piora da pele e um ciclo que vai ficar irregular um pouco na parada. Depois, o corpo vai retornando ao estado que ele era anteriormente. Anteriormente, claro, porque daí tira o efeito do hormônio e vai ser teu corpo natural, assim, sem nenhum efeito. E uma outra dúvida muito comum, quando as mulheres estão nesse processo de tentar engravidar, na estimulação da ovulação para tentar engravidar, seja para fazer uma fertilização, seja para o congelamento de óvulos, como que fica a pele nesse momento? Quando a gente tem a estimulação ovariana para a gente coletar os óvulos, a gente acaba dando uma dose maior de hormônios. Isso pode gerar um aumento da oleosidade, da acne na pele. Às vezes não, quase sempre, a gente precisa de uma dermato junto segurando a nossa mão, porque a paciente acaba reclamando bastante desse aumento. E não tem muito o que a gente possa fazer naquele momento em relação aos hormônios, porque a gente está fazendo um tratamento pontual. Então, aquele momento ali, a gente tem que dar esse tipo de hormônio para fazer a estimulação em si, né? Não tem muito como fugir, e até porque também é um curto período de tempo, apesar de ser uma dosagem muito alta de hormônio. Sim. Mas a gente acaba também tratando os pacientes com muito mais receio, porque como a mulher pode engravidar a qualquer momento com a estimulação ovariana, a gente tem que ter os cuidados. Na verdade, a gente trata como gestante. Eu tenho como rotina tratar como gestante, já pensando que pode ficar grávida a qualquer momento. O importante das pacientes também, que quando elas vão querer engravidar, porque eu tenho muita paciente tentante no momento, assim, quando elas vão querer engravidar, elas param a anticoncepção, a gente já dá alguns suplementos para elas em relação ao ácido fólico, vitaminas, e elas esquecem às vezes que esse é o período delas pararem a anticoncepção. E aí, quando parou a anticoncepção, às vezes bagunça tudo e elas estão lá no aplicativo vendo o ciclo delas para ver o dia da ovulação e aí dá tudo errado. Então, tem que esperar esse momento ali para realmente voltar ao ciclo, para te entender o ciclo. Por isso que a gente diz, né? Às vezes pode demorar 1 ano para engravidar. Tem gente que engravida rapidinho. E tem gente que demora muito mais, mas depende muito também de mulher para mulher. Tem que sempre consultar, fazer suas consultas de rotina para saber que está tudo certo, para tentar adequadamente fazer
Não fazer aquela coisa, né? Minha vizinha avisou que dá para tomar tal remédio e é isso aí, né? Tem que fazer a consulta de rotina todo ano. Isso é uma coisa que sempre fala. Procura o teu médico, procura o teu ginecologista. A gente costuma, dermato, gineco, trabalhar meio junto mesmo, porque uma coisa acaba interferindo na outra. Mas não dá para tomar a pílula que a vizinha toma, não dá para usar o creme que a vizinha usa. Se tu tiver grávida, existem muitos ácidos que não podem, ácidos que são usados muito comumente, que tem propaganda aí na rede social. E a pessoa não pode usar quando tá grávida. Então, essas coisas tudo a gente tem que cuidar. Agora, para a gente terminar, a gente vai fazer rapidinho uma brincadeira de mitos e verdades. Assim, Rebeca, mito ou verdade? O anticoncepcional hormonal melhora ou piora a pele? O hormonal combinado melhora. O hormonal só de progestágeno ou piora ou mantém a mesma coisa. E o DIU, Mirena e Cailena, melhoram ou pioram a pele? Piora, que aumenta a oleosidade da pele e aumenta a acne. E o DIU de cobre? O DIU de cobre não interfere. Não interfere na pele. E não interfere também se tem melasma, então é uma ótima opção para mulher com melasma. Eu quero te agradecer muito, Rebeca, a gente está terminando. Obrigada. A tua ajuda, a tua disposição de vir aqui nos dar essas dicas, orientações que foram muito importantes, que são dúvidas muito comuns assim que a gente tem no consultório. Diz as tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar para poder, se quiser marcar uma consulta contigo, diz pro pessoal. Vanessa, muito obrigada por ter me convidado. O meu consultório é ali na CIS Brasil, ali no Medplex. As minhas redes sociais é @Rebeca_RodriguesR. A marcação de consulta é feita pela internet mesmo, entrando no site da Doctoralha, botando meu nome, já aparece os horários. É só marcar, a gente atende convênio, a gente atende paciente particular, nós somos um grupo de ginecos e nós estamos esperando vocês todas para fazer a consulta de rotina, para fazer consulta pré-concepcional, para acompanhar toda a gestação de vocês. Nós somos um grupo de obstetras também, a gente faz parto, a gente gosta muito do que faz, inclusive. A nossa vida, a gente passa o dia inteiro falando disso e fazendo isso. Então, é só vir que a gente vai estar lá. Ai, que bom, dá para ver mesmo que fala assim com amor da ginecologia. Eu quero também agradecer a audiência de vocês. As minhas redes sociais é doutora.Vanessa Martins Pinto. Me segue lá no Instagram. Se tu tiver uma dúvida ou até uma dica de algum assunto, pode falar por lá que vai ser um prazer conversar com vocês. Até semana que vem.